Fala pessoal, tudo bem? Bom, é o seguinte, esse é um assunto bastante delicado e por isso que eu até aguardei um pouco para gravar esse vídeo aqui. Eu peço que você fique aqui até o final, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e o mais importante que eu estou sempre pedindo aqui é deixar um comentário aqui abaixo. Eu aguardei um pouco porque esse é um tipo de assunto que toda hora surge alguma coisa nova e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para a gente não colocar os pés pelas mãos, não ser injusto, não tentar ficar fazendo nenhum tipo de proselitismo. A gente vê isso aí toda hora um querendo desqualificar o outro, principalmente esse pessoal que está envolvido agora, que supostamente pode ser prejudicado por causa desses escândalos que estão acontecendo. Escândalos não significa que existem já condenação de ninguém. O que existe é algo que veio, impactou, está impactando aí, é o assunto mais falado. Se você olhar aí, tem menções aí a todos os envolvidos nesse escândalo, nas redes sociais, aí, principalmente na televisão. Na televisão não, é isso que a gente vai começar a falar sobre isso. A gente vê a Jovem Pan falando sobre isso. Eu coloquei na Globo News, coloquei na CNN, e a gente não vê nenhuma dessas emissoras falando. A gente entra no Estadão, entra na Folha de São Paulo, no Globo, não tem nada, e quando tem é tentando desqualificar. Por exemplo, eu vi agora há pouco aqui no UOL, a auditoria foi feita de um software. Se fosse do lado contrário, já estaria aquele estardalhaço que a gente sabe, às vezes por coisa muito menos que isso, até por mentiras, eles espalham para depois no final dizer, então não é verdade. Eu sempre dou o exemplo lá do caso do porteiro, fizeram estardalhaço na Globo, um estardalhaço sobre o porteiro, depois no final ele falou assim, então, mas o seu Jair não estava lá. O seu Jair que o porteiro falou, ele não estava lá, porque no dia e na hora ele estava em Brasília, tá? Para quem lembra desse assunto, eu não vou voltar. Mas enfim, o que aconteceu? Tá? Se você ficou aqui até agora, o que aconteceu? A campanha do Jair Bolsonaro, através do ministro das Comunicações, fez uma denúncia, levantou a bola, dizendo que algumas rádios aí, principalmente do Nordeste, não estava tendo isonomia, fazendo a mesma quantidade de inserções das propagandas gratuitas que nós pagamos, a mesma quantidade para um candidato do que para o outro. Então eu vi até eu tive acesso aqui ao relatório, inclusive, eu vi até um horário ali, um local ali específico que teve 900 e pouca inserções de propaganda de um lado e do outro teve acho que 27, 37, alguma coisa assim. Mas é assim, independente de ser esse número exato, a proporção é mais ou menos essa. Assim, é a proporção gigantesca. E a gente tem que ficar bem claro que o estrago já foi feito. Imagina aquela pessoa que está lá no interior, de algum local no Nordeste, por exemplo, que é onde parece que foi feito com mais frequência, que não tem acesso à internet, igual você está assistindo esse vídeo agora, não tem uma rede social, e ela fica só no radinho ali. Então ela fica o dia inteiro escutando propaganda praticamente somente de um candidato. Então a isonomia, a paridade de armas, o equilíbrio, já foi jogado pelo ralo. Então não tem como reparar, a gente está aí há 4 dias das eleições. E aí a campanha, os coordenadores de campanha lá, inclusive o ministro das Comunicações, ele foi lá e apresentou ao TSE levantou a bola, esse tipo de denúncia. E aí o que acontece? O presidente do TSE, já logo de cara, imagina um relatório desse, cheio de números, cheio de coisa para analisar, logo de cara ele já disse que não havia prova alguma, e ele utiliza alguma palavra que como se fosse... na verdade, assim, imagina uma mulher que sofre de repente alguma coisa dentro de casa lá do marido, e ela vai lá na delegacia fazer uma denúncia. E aí o delegado fala para ela assim, olha, se você não me provar que isso está acontecendo de verdade, eu vou te prender, sei lá, alguma coisa assim, você que vai responder. Então, resumindo, o presidente do TSE ele falou o quê? Olha, não estou vendo nada demais aqui, e o que vocês estão levantando é grave, é sério, e se não tiver nada, vocês que vão responder por crime eleitoral. Então é como se você estivesse inibindo as pessoas de fazerem denúncia. Pensa bem nessa parte aí da mulher, que o pessoal sempre gosta de falar, das minorias e tal. Você acha que essas minorias não ficariam também acolhidas de fazer algum tipo de denúncia? Então o que precisa fazer é o órgão que é competente de organizar as eleições falar, não, a gente vai agora abrir aqui um inquérito, a gente vai investigar, mas vocês precisam trazer coisas mais consistentes. E aí, esse negócio de... Aí ele inclusive, ele
falou que dava 24 horas para trazer provas mais contundentes, né? E sugeriu como se tivesse tido uma má fé. Só que, gente, aconteceu que a campanha do Bolsonaro trouxe as provas. Esse que foi o negócio. As provas chegaram. E hoje de manhã foi apresentada lá as provas e já não existe mais questionamento sobre isso. É claro que vai ter investigação, precisa se apurar um pouco mais a fundo, mas as provas estão lá e já está lá no TSE. Tá? Então, inclusive está escrito aqui, a campanha do Bolsonaro apresentou ao TSE vasto material probatório colhido através de uso de software de monitoramento das rádios que aponta falha na inserção de centenas de rádios no Norte e no Nordeste. O material está disponibilizado ao público para conferência. Acho que vou até deixar o link aqui abaixo para você dar uma olhada também. Tá? Vou deixar o link aqui do relatório para você ver. Eu não sei se ainda está, se é o mesmo link que está no ar, porque talvez muita gente já teve acesso. Talvez eles transferiram. Eu vi algumas pessoas falando que não estavam conseguindo até abrir o link, que é no Google Drive. Tá? Então, esse material está lá. Se você não entendeu ainda, se você está aqui no vídeo até agora, antes da gente continuar, eu vou te falar o que aconteceu. Quando está no segundo turno, a propaganda veiculada, pagas por nós, os dois candidatos que estão no segundo turno, precisam ser igualitárias. Então, alguns locais do Nordeste estavam passando, algumas rádios, né? Estava passando propaganda de um candidato, o de vermelho, e não passava a propaganda, né, do Jair Bolsonaro, no caso, tá? Que é o 22. É 22 o número, não é 17 do Bolsonaro, é 22. Então não passava a propaganda do Bolsonaro, que é 22, e passava do outro candidato várias e várias vezes. Então, assim, nós pagamos para as rádios fazerem a propaganda igualitária e não fizeram. Tá? E aí, o mais grave aconteceu foi agora de manhã. O servidor que é responsável por enviar esses materiais, né, distribuição desses materiais aí, ele foi exonerado. Ele fez a denúncia, né, mandou um e-mail, tá? Isso é tudo público que eu estou falando. Ele mandou um e-mail para uma responsável, talvez na hierarquia ali, não sei se era a chefia dele, alguma coisa assim. Ele mandou um e-mail dizendo que isso estava acontecendo, falando, né, jogando luz sobre isso. Meia hora depois ele foi exonerado. Teve que sair escoltado por seguranças, tomaram o crachá dele. Ele não pôde nem ir pegar os materiais dele na gaveta dele. Foi exonerado, é um servidor concursado, se eu não me engano. E aí ele espontaneamente, ele foi, né, atravessou a rua, que é ali mesmo, próximo, acredito, ali em Brasília, foi até a Polícia Federal, falou uma queixa e disse que temia, né, pela sua própria integridade física. Tá? Se você está me entendendo. Então tá aqui, ó, o servidor responsável por distribuição de material da campanha é exonerado em portaria. É questionado sobre o motivo da assessoria, né, foi questionado lá o TSE. Ele diz que em virtude do período eleitoral e que a gestão vem realizando alterações gradativas da equipe. Isso aí foi o que o TSE falou, que faz parte, é normal, está mudando agora. Bem justo esse cara, né? E se eu não me engano ele trabalhava direto lá na assessoria do ministro que é hoje que comanda o processo eleitoral, que é presidente. Tá? Segundo a Veja, né? Estou lendo aqui uma coisa da Veja aqui, o servidor exonerado foi até a PF, como eu disse, para prestar depoimento de forma espontânea, afirmando que foi indevidamente afastado do cargo após comunicar o recebimento de um e-mail de rádio confirmando a denúncia, né, da falta de exibições. E aí ele expôs as falhas. Tá bom? Tem tudo isso aqui publicamente na internet para você acompanhar. Vou deixar alguns links aqui na descrição para você acompanhar também. Tá? E aí a resposta do tribunal foi essa, que ele foi exonerado somente porque está tendo, né, a gestão do TSE vem realizando alterações gradativas em sua equipe. E aí eu queria que você deixasse um comentário aqui abaixo sobre o que você acha de tudo isso. A gente sabe que tudo precisa ser investigado, a gente precisa tomar cuidado até com o que a gente fala, mas o problema é que as pessoas, nós, né, eleitores, a população que paga, que financia tudo isso, essa que é a verdade, né, nós que pagamos tudo isso, as pessoas já estão com muitas dúvidas sobre esse processo eleitoral. E mais uma dúvida agora, né, a gente viu lá que as pesquisas aconteceram lá coisas, né, teve a margem de erro de 15%. 15%. E, mais uma vez, por coincidência, não sei se é coincidência ou não, você que deixa o comentário aqui abaixo, foi beneficiado um lado. Agora, nesse caso das inserções de rádio,
foi beneficiado esse mesmo lado. Né? Quando foi falado aí sobre mais transparência, criar mecanismos de mais transparência, tem um lado que é contra esses mecanismos, sabe, naquelas maquininhas lá onde a gente aperta lá. Então, o que você acha que pode estar acontecendo? Deixa um comentário aqui abaixo e, para fechar, a gente vê que, coincidentemente também, mais uma dessas coincidências aí, é que foi no Nordeste, mais precisamente onde ocorreu mais dessas inserções aí, né, beneficiando um candidato, foi na Bahia, né, e foi bem onde o estado onde teve a maior diferença de votação entre o candidato do Partido Vermelho e do candidato 22, né, que o número dele é 22 lá na urna. É muito estranho, muita coincidência que está acontecendo. A verdade é que tudo isso que está acontecendo, eu tinha feito um vídeo aqui falando sobre isso. É muito triste, muito triste. A gente está a poucos dias da eleição, eu acredito, tá, que é a mais importante da história do nosso país. E aí eu queria que você compartilhasse esse vídeo aqui, mostrasse isso para mais pessoas, tá? A gente vê aí uma emissora, que é a Jovem Pan, que coincidentemente, ou não, mais uma, tudo tem que falar que é coincidência, né? É a única empresa de mídia que está dando ampla divulgação a esse caso, as outras não dão, que coincidentemente ou não, é a única empresa que está proibida de falar sobre alguns casos também. Teve jornalistas afastados, por último agora até fiz um vídeo aqui, o Augusto Nunes, hein, cara, que é um cara que trabalhou na Veja, deve ter mais de 50 anos aí de profissão no jornalismo, foi afastado, né, do programa Os Pingos nos Is. Com isso o Fiuza também, um cara que trabalhou em várias emissoras aí, vários veículos importantíssimos outrora aí de comunicação, resolveu sair também, acho que até em solidariedade ao Augusto Nunes. Ana Paula Henkel também, que tem conteúdos muito pertinentes, também foram afastados, né? Enquanto as outras emissoras a gente não vê ninguém que faz um contraponto, né? Desde a época lá da pandemia, que eles falam o que querem, malharam o presidente Bolsonaro aí, sei lá, desde quando ele começou, acho que o mandato, a gestão, né? Essa gestão aí desde janeiro de 2019, não tem um contraponto. O TSE não exigiu que tivesse alguém de direita, alguém conservador lá fazendo contraponto. A Jovem Pan foi exigida, fez tudo isso, e mesmo assim está sendo proibida de falar sobre alguns assuntos, né? Mas é muito triste isso. Eu quero que você... Muito triste e preocupante, tá, gente? Quero que você deixe um comentário aqui abaixo. Eu estou trazendo somente aqui os fatos. É difícil a gente dar algumas opiniões, tem algumas coisas que nem dá pra gente falar, né? Algumas coisas que a gente pensa, mas esses são os fatos. São isso que aconteceu, é isso que aconteceu. E aí cabe a você julgar, interpretar, né? Fazer o seu próprio julgamento, interpretar e saber que no dia 30 a gente tem uma escolha muito, muito importante para fazer, que pode significar o futuro de gerações e gerações aí do nosso país. Tá bom? Um abraço, se inscreve no canal, deixa seu comentário, ativa o like e põe esse vídeo aqui no mesmo grupo que você participa aí do WhatsApp, do Facebook, seja onde for. Até mais.